Boa tarde a todos, boa tarde a vocês que movimentam todas as informações e levam essa cobertura fantástica sobre a eleição do novo Papa. É uma alegria estar aqui, é uma alegria poder falar com surpresa do novo Papa. Então, primeiro, o discurso do Papa Leão XIV. Ele é emblemático. Primeiro, dito não somente, não em sua língua original, não em inglês. Ele poderia aproveitar quando citou a sua diocese de origem e também falar da sua pátria de origem. Então, ele fala latim, italiano e espanhol. No seu discurso, inicialmente, ele parte dessa citação ao Evangelho. Nós vivemos na Igreja Católica o tempo chamado Tempo Pascal, que a primeira citação de Jesus Cristo depois da sua ressurreição com os discípulos é convocar a paz. Ele se apresenta aí como continuador de Francisco, cita duas vezes o Papa Francisco no seu discurso, propõe uma igreja sinodal, construidora de pontes, lembra da sua origem, ele é agostiniano, ele foi superior geral dos agostinianos antes de ser bispo no Peru, ele coordenou os agostinianos no mundo inteiro. Então, bebe do carisma de Santo Agostinho, e ele mesmo cita o patrono da sua ordem religiosa a qual pertencera antes de se tornar bispo e depois cardeal. De modo que esse primeiro discurso dele é sintomático. Se a gente lê-lo na mesma perspectiva de Francisco, que o discurso inicial foi sintomático do seu papado, e crendo que ele vai seguir, de algum modo, o seu discurso, porque tudo agora precisa ser encaminhado, tudo precisa ser desenvolvido. Vamos ter um Papa que vai primar pela sinodalidade, primar pela ideia de ser irmão com os irmãos, porque eles olham entre os cristãos, sou irmão, para vocês, sou bispo. Cita Francisco dizendo, vou continuar o tempo de Francisco. Vale a pena dizer que a indumentária, ele usa a indumentária regular pontifícia. Depois nós vamos ver detalhes do que ele usou, porque Francisco usou o mesmo sapato, ele aí de alguma maneira usa a indumentária oficial dos pontífices, usa roquete, usa tudo que é preciso, ou tudo que é previsto no ritual para um papa. Então, de alguma maneira, é um papa que quer construir pontes, é um papa que se sente irmão com os irmãos, é um papa das periferias. Curiosamente, ele fala o italiano, diríamos, sem o acento norte-americano, né? E mesmo o espanhol dele é muito límpido, sem um acento norte-americano. Ouso dizer, porque ele viveu muito tempo no Peru, que é um americano, norte-americano, com acento latino-americano muito agudo. É um papa mais peruano do que americano, nascido em Chicago, 69 anos, mas que passou boa parte da sua vida no Peru e se orgulha disso. Tanto é que ele tem a dupla cidadania e prefere falar espanhol em vez de falar inglês. Padre, a escolha de Leão XIV, o que isso significa? Qual é a mensagem que o novo Papa quis passar ao mundo? É emblemático a escolha de Leão XIV. Primeiro, porque aí a gente tem que olhar para Leão XIII. Leão XIII foi o Papa que escreveu a Rerum Novarum, que é o documento com o qual se funda aquilo que vai se chamar doutrina social da Igreja. Leão XIII também foi o Papa que viveu tensões políticas na Europa, ora com a Rússia, ora com a Itália, porque Leão XIII se auto-encarcerou no Estado do Vaticano, mas ele também tentou mediar. Um dos primeiros atos de Leão XIII, conta-nos a história, foi enviar uma carta ao czar russo, uma carta amigável, propondo relações amistosas. Ele também é o Papa da Divino Affante Spiritus, que é uma carta, um documento do Sumo Pontífice que fala do estudo da Sagrada Escritura e que abre a Igreja Católica para uma perspectiva nova de estudos, né, de estudos teológicos. Então, escolher Leão XIV nos diz primeiro que ele quer, de alguma maneira, continuar o ensino social da Igreja, isso nos parece um aspecto, quer continuar um diálogo amistoso com as potências e as autoridades políticas, aquilo que de alguma maneira Francisco fez, mediar conflitos, olhar para a Igreja e para o aprofundamento do estudo teológico na Igreja,
e, de alguma maneira, continuar a doutrina social da igreja, que com Francisco teve um grande impulso. Então, eu creio que é isso. Vale a pena dizer que o cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV, tem um histórico bonito. Ele foi promotor vocacional, ou ele promovia as vocações e administrava a missão do Peru quando ainda morava nos Estados Unidos. Depois disso, foi para o Peru, trabalhou muito tempo na missão do Peru, foi para superior geral da sua ordem e depois, quando saiu em 2013, foi por Francisco nomeado bispo auxiliar. Uma vez bispo auxiliar, ele foi nomeado bispo titular da diocese que ele se referiu, Chejalo, e ele tem apenas 8 anos de cardeal. Foi o próprio Francisco que o nomeou cardeal. Ele se tornou prefeito de dicastério para os bispos em 2023. Ele era o responsável por fazer os novos bispos na Igreja Católica. Ele pegava os relatórios e entregava a Francisco, que tinha a palavra final. De alguma maneira, ele conhece o episcopado no mundo inteiro. De alguma maneira, muitos bispos, o relatório passou por ele. E, de alguma maneira, ele deu sua opinião sobre cada candidato até que fosse levada ao Papa Francisco. De modo que, me parece, e ele diz isso no seu discurso, que quer fazer uma igreja sinodal. E ele conta essa sinodalidade a partir dos bispos, e a sinodalidade é a participação da comunhão dos fiéis nos rumos, nos caminhos da igreja. Francisco buscava isso, ele buscava, de alguma maneira, fazer com que a igreja toda participasse. Prevost, por esse histórico, acredito que vai seguir na mesma linha da sinodalidade, levando em consideração a doutrina social e o aprofundamento da formação teológica na igreja. Professor, podemos chamar então de um Papa das periferias? O senhor meio que disse que é um Papa também que está olhando para os outros lados do mundo e não apenas para a Europa rapidamente. Eu creio que tudo depende, vale a pena dizer, de como vai se desdobrar aquilo que ele se propôs, né? Se ele segue aquilo que a sua história foi escrevendo, ele vai ser um papa das franjas do mundo, da periferia. Não só as periferias geográficas, não só as periferias, mas as periferias também humanas. Então, se, porventura, o histórico dele denuncia alguém comprometido com a evangelização, com a missão no Peru, e, de alguma maneira, para além dos Estados Unidos, incluso ele é crítico a Donald Trump, de modo que ele pode e terá esse olhar para a igreja, diríamos, universal. Nós conversamos com o padre Helberson Ferreira, professor de teologia da PUC São Paulo. Muito obrigado pela presença, padre. Muito obrigado, boa tarde, boa cobertura a vocês.